Olá a todos! No vídeo anterior, nós vimos que Maomé encontrava-se meditando e jejuando em uma caverna ao redor da cidade de Meca quando, repentinamente, percebeu a presença de um ser sobrenatural que ele identificou como sendo o anjo Gabriel. A historiadora Karen Armstrong, reproduzindo o que a tradição islâmica afirma sobre esse evento, diz o seguinte: na 12ª noite do mês que no calendário árabe chama-se Ramadã, Maomé foi arrancado do seu sono e se sentiu tomado pela devastadora presença divina. Mais tarde, ele explicaria essa experiência inefável, dizendo que um anjo o envolvera num terrível abraço que o fez sentir como se o ar estivesse sendo expelido para fora do corpo. O anjo deu-lhe uma ordem seca: recita. Maomé, em vão, alegou que não sabia recitar. Ele não era um dos profetas estáticos que existiam na Arábia e que eram possuídos por espíritos. Mas, disse ele, o anjo simplesmente o abraçou de novo até que, quando pensou haver chegado ao limite da resistência, sentiu saírem-lhe boca fora o que os muçulmanos consideram ser as palavras divinamente inspiradas de uma nova escritura. Essa experiência teve um forte impacto emocional sobre Maomé. Ele foi imediatamente buscar auxílio e conselho com a sua esposa Redija, que tinha sido viúva e era 15 anos mais velha do que ele. Mais uma vez, Karen Armstrong nos ajuda a entender o dramatismo dessa situação. E diz o seguinte: Maomé, rastejando, com a parte superior do corpo tremendo convulsivamente, se atirou ao colo de Redija. Gritava, suplicando-lhe que o protegesse da presença aterradora. Tremendo, esperou que o terror diminuísse e então Redija o envolveu em seus braços, confortando-o e tentando fazer com que ele deixasse de ter medo. Quando Maomé finalmente se acalmou, Redija o levou para visitar um primo dela que vivia na mesma região e que tinha contato com as escrituras cristãs. Esse primo, depois de escutar o relato de Maomé, aconselhou que ele continuasse a buscar essas experiências, pois ele entendeu que isso vinha de Deus. É muito provável que se o primo de Redija tivesse dado outro conselho, a história teria sido muito diferente. A partir daí, e durante 23 anos, Maomé continuou recebendo o que ele entendia ser revelações divinas vindas diretamente de Alá por intermédio do anjo Gabriel. Foram essas revelações que levaram ao surgimento do livro sagrado muçulmano, o Alcorão, sobre o qual falaremos mais adiante. Durante os 23 anos que Maomé recebeu o que ele entendia ser revelações divinas, 12 deles foram vividas na cidade de Meca. Durante esse tempo, o conteúdo principal das revelações era o seguinte: existe um só Deus, Criador dos céus e da terra. Deus é um Deus de poder, misericórdia e bondade. Haverá, no final dos tempos, o dia do julgamento. Quem não crer no único e verdadeiro Deus e obedecer à sua lei será lançado nas chamas do inferno. A resposta do homem a Deus deve ser de adoração, submissão e gratidão. Devemos mostrar generosidade aos pobres, órfãos e viúvas e também, por fim, a vocação profética de Maomé. Por conta do conteúdo das suas pregações, Maomé foi fortemente perseguido pelos habitantes de Meca, principalmente pelos líderes e pelas personalidades influentes da cidade. Afinal de contas, sua mensagem chocava diretamente com a idolatria que imperava na cidade,
o que tinha o potencial de afetar seriamente os lucros obtidos pelos mais poderosos como resultado das peregrinações que eram realizadas à cidade de Meca. Essa perseguição foi tão grande que levou Maomé a fazer uma decisão que afetaria profundamente a formação do Islã, assim como o conteúdo da pregação de Maomé. E é isso que nós veremos no próximo vídeo. Porém, antes de terminarmos, eu quero deixar-lhes com 2 perguntas. Dos 7 pontos mencionados anteriormente, e que faziam parte do conteúdo inicial das pregações de Maomé, quais deles nós poderíamos dizer que contradizem princípios que encontramos na Bíblia? Agora, caso houver semelhanças, será que existe alguma possibilidade de que isso se deva ao contato que Maomé teve com cristãos e judeus de Jerusalém e Damasco, assim como com os judeus e cristãos que viviam nas proximidades da cidade de Meca? Bom, pense bem. Deus lhe abençoe e até a próxima.